Então, bora lá, irmãos. A página 41, eu vou fazer uma pequena recapitulação, mas é pequena mesmo, tá? Você nunca consegue fazer uma pequena recapitulação. Eu sou prolixo, eu sei. Coisa ruim, né? Parece que eu não me controlo, né? Eu sou assim meio, não é não? Meu Deus, eu preciso me vigiar nisso. Mas eu vou surpreender vocês hoje. Eu vou fazer aqui uma breve recapitulação, brevíssima recapitulação. Porque na página 41, nós falamos na aula passada, que já fazem 2 semanas por conta do feriado, né? Então é por isso que eu acho que tem que ter essa recapitulação. Eu tentei abordar a questão sobre os objetivos da vida de Jesus, e um deles, não digo nem que seja o principal, mas foi o que a gente mais enfatizou, que seria o propósito, né, do ensino de Jesus. Seria desenvolver a pessoa, né, o desenvolvimento dessa pessoa de uma maneira integral, e a gente discutiu o que seria essa maneira integral, né? E aí, os pontos que o autor coloca aqui do livro é que o ensino de Jesus tinha a meta de converter seus alunos a Deus, iniciar o reino de Deus na terra através de corações transformados e consagrados, convencer seus discípulos a adotar ideais corretos, desenvolver a harmonia entre pessoas, orientar para uma nova ética e uma nova interpretação das regras e normas sociais, nesse caso da lei, né? Então esses são os pontos principais do teor que tinha os ensinos de Jesus. E se Jesus assim fazia, nós devemos imitá-lo, exatamente assim. Então quando a gente for, seja evangelizar alguém, seja, melhor dizendo, evangelizar não é? Em certo sentido sim, né? Porque a evangelização, ela é específica. Então o que é a evangelização? Mostrar ao pecador que ele é pecador e precisa de Salvador é Jesus. Então aqui é o start, começa aqui. Mas aí parte, após isso, o discipulado, que é algo que parece que a maioria de nós, quando evangeliza uma pessoa, eu falei a maioria de nós propositadamente, porque sempre eu coloco a igreja falha. A gente coloca assim, nossa, a igreja falha. Mas o nosso interesse é o quê? Saber, irmão, se nós estamos dentro daquilo, inclusive, que a gente identifica que é as igrejas. Porque a gente sempre coloca as igrejas, a gente vai escapando, né, assim, meio escorregando, como se a responsabilidade não é nossa, é das igrejas, nossa, a igreja está ruim mesmo. E vira e mexe a gente chega a essa conclusão aqui, né? Mas a gente não deve esquecer que a igreja é constituída também de nós, né? Então, essa é a minha intenção de falar, que nós deixamos o discipulado, que é a partir de ganhar alma para Cristo, a gente então vai caminhando com essa pessoa, ensinando essa pessoa, principalmente com a vida, e aí a gente já leva essa pessoa à maturidade. Esse é o nosso papel como cristãos que vieram antes para o reino de Deus, do que aqueles que estão chegando agora. Essa também é uma posição que eu acho bem interessante, né? Que aí a gente não se coloca jamais como superior. Nós chegamos antes, aprendemos talvez antes, sabemos um pouco antes do que aquele que está vindo agora. Você foi discipulado? Não. Eu fui um erro que deu certo, vamos colocar assim. Isso, né? É como o pessoal está falando, deveria ser, mas ao mesmo tempo eu não sei quem aqui foi. Porque eu vim de uma igreja onde não tinha esse perfil, né? Eu não estou falando mal dos pentecostais, porque a gente percebe que até as igrejas históricas também não está tão diferente assim. Não estou generalizando também, mas a gente sabe como está a situação no nosso país. E o que acontece? Eu não tive o privilégio de ter, né, discipulador. Eu também não reclamo, porque eu tive também alguns irmãos que me auxiliaram na caminhada, que até hoje são referência para mim. Mas eles também não eram esses discipuladores. Eram irmãos que eles eram exemplos. E eu busquei o exemplo deles. Eu tive muitos maus exemplos, mas eu escolhi não estar seguindo esses maus exemplos, né, irmão? Então assim, eu não sei se foi o chamado de Deus que me levou a buscar a palavra de Deus. Eu não sei explicar. Eu sinceramente não sei explicar o porquê Deus, Ele me amou tanto. E eu não estou dizendo, irmãos, que eu sou melhor, porque eu, apesar de tudo aquilo que era para dar errado nas igrejas que eu participei, em alguns líderes que eu tive, e mesmo alguns líderes ruins me ensinaram coisas boas, a perdoar, né? Eu tive que aprender a perdoar quando eu fui ferido e ofendido.
Eu tive que me virar nos 30 para buscar conhecimento, porque esses meus líderes, eles nunca me incentivaram a estudar, nunca me deram recursos financeiros, nem de outra ordem para estudar, nunca me incentivaram. Então eu tive que fazer isso, né? Tanto é que hoje, teologicamente, eu não tenho a formação que eu gostaria de ter, formação teológica. Eu sou um autodidata, né? Que é uma coisa rara isso, porque a maioria tiveram de fato professores, eu não tive, né? Eu quando fui estudar, os professores que eu tive e tal, não eram aqueles que talvez não davam muita ênfase, é uma contradição, eu acho, não tenho certeza. Eram pastores, mas não eram mestres, mas ensinavam porque a instituição que eles participavam os colocava quase que numa obrigação de ensinar, porque eram do ministério, entende? Mais ou menos? Então o que acontece? Eu não fui discipulado, mas aquilo que não fizeram ao meu favor e o que deveria fazer, eu identifiquei que não fizeram, agora eu não quero repetir isso para os outros, né? Então, o que eu não tive, eu quero que os outros tenham. O que não me esclareceram, eu quero esclarecer os outros. O que eu percebi que me foi prejudicial por conta da negligência, eu não quero ser negligente em relação ao outro, que eu entendo que eu posso alcançar. Então assim, irmãos, nós talvez não tivemos um monte de coisas que deveríamos ter, né, na caminhada cristã, como suporte, orientação e tal, mas a gente não está tendo agora. Talvez você assim, nossa, é um pouco tardio porque eu errei tanto, eu pensei tanto errado, eu vivi tão mal o Evangelho, mas louvado seja Deus que nós estamos aqui e revendo essas coisas. E aí qual que é o pensamento? Então agora eu vou fazer aquilo que não fizeram por mim, não é? Eu tive um início de casamento bem conturbado, bem complicado, 2 jovenzinhos, um vindo todo atribulado do mundo, que era eu, no caso, minha esposa, né, nasceu lá no ambiente cristão e tal, mas nós nunca tivemos orientação concernente ao matrimônio. A gente aprendeu na raça, a gente não desistiu do casamento porque nós nos amávamos de fato, nós nos amamos até hoje, né? Já vamos fazer 15 anos agora, em nome de Jesus, em maio, mais 19 anos juntos, mas assim, muita complicação nós passamos, porque eram os 2 só, nós não tínhamos a quem recorrer no conselho e tal, e uma série de dificuldades lá que outra ocasião eu conto para vocês, o porquê que a gente não tinha, né? Porque tem essa noção. Eu, desde que aceitei Jesus, me entendo, ou os outros entenderam que eu era algum líder, uma espécie de líder. Então vocês sabem, né, que o líder tem dificuldade na igreja de confessar pecado, não tem de falar que está passando por dificuldade, de falar que tem dificuldade em certas áreas da vida. Então a gente tem essa dificuldade, né? Eu ia falar lobo solitário, mas não sou ovelha solitária, né? Lobo solitário não. Super-homem, né? Então tem essa ideia. Então por essa e outras circunstâncias, a gente passou muita dificuldade. E aí quando eu e a minha esposa se depara com jovens que estão casando, ou casais até mais maduros, a gente tenta orientá-los. Não foram poucos casais de várias igrejas, irmãos, que nos procuraram em casa e tal, né, para estar buscando assim algum tipo de ajuda e tal. Pessoas que nunca eu me ofereci, gente que eu nunca fui pastor diretamente, mas de alguma maneira, porque talvez no nosso coração a gente tinha essa disposição e Deus ia enviando para a gente, enviando. E para nós era e ainda é um grande privilégio isso. Então essa questão, se eu fosse falar assim, nossa, mas eu não tive tudo isso, eu sofri tanto, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar toda essa frustração, toda essa dificuldade, toda essa história que nós tivemos, talvez ruim em certo sentido, vamos reverter isso então, né? Vamos pegar essas pessoas que a gente identifica, que está passando a mesma coisa que nós passamos, ou não tiveram as coisas que nós não tivemos, ou passaram por dificuldades, ou estão passando por dificuldade que nós passamos, então vamos alcançá-las, vamos até ela, porque elas não virão muitas vezes até nós. Então essa é a questão interessante, irmãos. Nós temos experiência, diga quem? Isso seria o ir de fazer discípulos? Sim, O ir de fazer discípulos seria assim, colocar um estudo na vida dessas pessoas, ou seria acompanhá-las na jornada? Os dois, porque um não pode estar desassociado do outro, não tem como, é impossível. Eu caminho com a pessoa e ensino, e o ensinamento sem o acompanhamento, sem a vida partilhada. Não, você ensina assim de livro, sim, isso? também. É de ir lá, ensinar? Também, sim, orientar, dar livros para a pessoa, né? Mas tem pessoa que não gosta de ler. Então, é isso que eu estou falando, sim, né? não, tudo Porque bem.
Não é todo mundo que quer aprender. Sim, a gente tem outros métodos, Ângela. A gente Seria percebe... conversa, seria isso, Como? diálogo. Também, a gente precisa identificar como que a gente pode alcançar aquele indivíduo, aquela pessoa, se é por literatura, se é pela vida partilhada, pelo ombro amigo, se é pelo companheirismo, de que forma for, a gente precisa alcançar a pessoa, a gente tem ferramentas para fazer isso. Então a gente precisa identificar como eu posso ajudar essa pessoa. Às vezes o livro vai atrapalhar, então não é o livro, né? Então, para um serve, para outro não serve. A gente precisa identificar isso. Qual é a demanda, qual é a necessidade, qual é a característica. É interessante, inclusive na página 41, que é o que eu quero começar, a recapitulação já foi faz tempo, foi curtinha. Eu estava falando, já não era recapitulação, já fazia parte da aula aqui, entendeu? Então foi a minha promessa cumprida. A página 41, justamente, tem lá métodos técnicos do ensino de Jesus, né? E tem a frase lá embaixo, lá no último parágrafozinho lá, ele costumava chamar as pessoas pelo nome. Vocês identificaram aí? Sim. Lá embaixo, ele e Jesus, né? Claro, né? Então Jesus, ele costumava chamar as pessoas pelo nome. E aí está escrito no rodapé lá, né? Valorizar cada pessoa, sua história e peculiaridade. Não está escrito aí? Sim. Não, isso aí é só no manual do professor, só. Aqui, ó. Ah, isso aí é você, né? Entendeu? Isso aí é mano seu. Então, isso. Então, quando eu li que Jesus costumava chamar as pessoas pelo nome delas, eu cheguei à conclusão que Jesus valorizava, com esse ato, valorizava cada pessoa, sua história e peculiaridades. Então, Jesus se relacionava com indivíduos, não é com coletividade. Deus é o Deus de pessoalidade, irmãos. Deus é Deus que se relaciona com cada pessoa individualmente. Olha que coisa linda, eu acho isso aqui uma notícia para nós assim, fantástica. Nessa geração que a gente vive, onde os números, né, os volumes, eles querem dizer alguma coisa, pelo menos nessa ótica dessa geração, o Evangelho ele vem desmontando isso, porque para Deus o relacionamento, existe só relacionamento quando ele é pessoal. Quando ele é no coletivo, é um desencargo de consciência, né? Eu ensinei vocês, eu falei para vocês, eu advogei vocês. Esse plural que a gente usa, ele é um escapismo nosso, é uma negligência. A gente justifica a nossa negligência, não é? Porque a gente já tratou no coletivo, mas não tratou coisa nenhuma, irmão, porque no coletivo não se trata nada. Quando se trata com manada, quando se trata com coletivo, eu me esquivo de demandar tempo para uma pessoa, de conhecê-la, se relacionar com ela. Isso custa, às vezes até dinheiro, mas custa tempo, coisa que as pessoas não querem mais ofertar hoje, é tempo. Isso demanda desgaste emocional, psicológico, intelectual e muito, porque a gente está se relacionando com uma pessoa que muitas vezes não quer esse relacionamento, em certo sentido, não é? Relacionamento é uma coisa complicadíssima. O nosso problema do ser humano, estou falando, é de relacionamento nas 3 esferas. Eu já falei isso para vocês. Inclusive está escrito isso em Mateus capítulo de número 22, verso 37, 38 e 39. Não é? Ó, vou dar tanta referência aqui. Mateus Capítulo 22, verso 37, 38 e 39. É muito conhecido esse texto, porque um advogado da lei, ele perguntou para Jesus qual seria o mandamento maior, né? E aí Jesus traz então o maior mandamento: amar a Deus. 22. Capítulo 22 de Mateus, verso 37, 38 e 39. É isso, não é, Angela? É isso, né? 37, 38 e 39. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, todo o teu coração, com todo o teu entendimento, tuas forças, toda a tua alma, o teu próximo como a ti mesmo. Então aí estão as 3 esferas de relacionamento possíveis ao homem, ao ser humano. Amar a Deus, Deus é a primeira, né, esfera de relacionamento. Ao próximo é a segunda e a terceira eu. Não necessariamente nessa mesma ordem, porque a gente precisa, na verdade a ordem talvez seria Deus, eu e o próximo, porque se eu não tenho um relacionamento com Deus adequado, essas 2 outras esferas de relacionamento vão ficar muito complicadas, não é? Então, se eu tenho um Deus adequado e não tenho comigo também, que eu me relaciono comigo, há um relacionamento intrapessoal, não é, irmão? Nós temos que nos resolver primeiro,
Olha que coisa interessante. Tem gente que é mal resolvida. É interessante Ruth, o livro de Ruth, né? Está escrito lá que a Noemi, de toda resolvida, eita, e agora? É Noemi ou Ruth? Vamos lá. E fugiu da mente, eu acho que é Ruth mesmo, né? Que ela decide, é Ruth mesmo. Noemi é a sogra, né? É. Isso, então. O pastor chama Mara. Isso, por quê? Para a Marta, né? Olha só. Amargura tomou conta da. Mas por que, Ângela? Por que essa amargura tomou conta dela? Ela atribuiu a quem? A Deus. A Deus. Então ela disse, foi Deus que me fez amarga. Mas não foi Deus que mandou ela pra lá, não. Não é? Mas eu acho interessante que tem uma expressão depois de Juízes. Entre Juízes e Samuel, né? Primeiro de Samuel. Então, entre Juízes, livro de Juízes e 1 Samuel. Está em um livrinho pequeno, 4 capítulozinhos. Está lá Ruth no meio. Eu acho interessante essa expressão que tem no capítulo de número 1. Capítulo de número 1. Deixa eu ver se eu acho aqui esse termo que ela usa, né? De toda resolvida. Nossa, vamos ver aqui se eu acho no capítulo 1. Deixa eu ver o versículo. Que ela decidiu ir com Noemi. Noemi disse: tu pode ir embora, vai, porque eu não tenho mais nenhum filho para te dar. Ainda que eu tivesse algum, seria difícil você tê-lo como marido, né? Porque tal e tal e tal. Só que aí a Bíblia diz que Ruth, de toda resolvida, ela tomou a decisão. Verso 18, irmãos. 18. Irmãs. Não tem nem no varão, irmãs. Então, verso de número 17. Vamos começar pelo 17. Mas é a Ruth que está falando. Onde quer que mores, onde quer que morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Me faça assim, o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou-lhe falar nisso. Tem outra versão que o termo é resolvida, de todo resolvida, não é? Resoluta, resolvida. Então ela estava resolvida. Olha que coisa interessante. Então nós, cristãos, precisamos estar em paz conosco. Tá certo? Uma pessoa perturbada não pode passar paz para outra pessoa. Uma pessoa que não... que estava resolvida. Isso. Aí embora com ela, né? Com Noemi, exato. Então é Ruth. A outra também queria ir, depois... A Ofra. Não, ela não quis não. não. Assim, ela queria ir, aí depois, rapidinho, tudo que a Noemi falou, rapidinho, ela, tá bom, né? Tipo assim, não estava resolvido. Exato. Essa é o contraponto que a gente pega entre Ruth e Ofra, né? Então, Ruth, ela mostra que é uma pessoa decidida, resolvida. Isso que a gente tem que ser, pessoas resolvidas, convictas, tá certo? A gente precisa produzir, gerar nas outras pessoas aquilo que nós somos. Então a gente percebe que muitas vezes as pessoas querem ensinar o Evangelho que não vivem, que não experimentaram, que não conheceram. E aí reproduz o quê? Aquilo que elas são. E ela foi uma bênção na vida da sogra. Nossa, e como? E se não for a pessoa, se ela também resolve ir com órfã lá, Não só isso. Né? Deixar a Noemi sozinha. Não só isso. Essa mulher vai ser bisavó, né, de Davi. Entra na linhagem de Jesus. Vocês percebem? Não é? Então a gente vê aqui que a questão do discipulado, do ensino, é justamente isso, se preocupar com cada pessoa individualmente, sua história, suas peculiaridades, ou seja, suas características. Cada pessoa é única, é uma persona, não é? Então a gente tem que valorizar todos, irmãos, todo mundo mesmo, cada um tem um valor intrínseco consigo, né? Em si mesmo, tem um valor que é inalienável, que é ele. Então a gente já precisa, fugindo dessa questão de preciosismo, que tem gente que acha que ela é especial em detrimento das outras. Todos são especiais, então eu sou especial no meio dos especiais. Todos são especiais. Não se tem essa questão de que a gente pode desprezar uns e outros não. Eu ouvi uma coisa de um rapaz há bastante tempo atrás, 15, 16, 17 anos atrás, um negócio assim, eu vou guardando, né? Até as coisas ruins também a gente vai guardando na memória, que é para não repetir, né? Para não aprender aquilo.
E aí ele disse que tem pessoas, ele não sei de onde ele tirou isso da Bíblia, quer dizer, até sei, mas que a Bíblia ele leu de ponta cabeça, ele entendeu assim, entendeu? A gente lê a Bíblia de ponta cabeça, pegou o texto lá e tal, de Saul, que Deus rejeitou Saul, mas o Davi não rejeitou e tal. Meu Deus, né? Esse homem está tendo uma visão assim micro, pegando o texto, mas não conhece a Bíblia toda. A gente precisa conhecer a Bíblia toda. E aí ele falou, não, mas fulano Deus não vai rejeitar jamais, ao contrário de alguns que Deus rejeita. Aí pegou esse exemplo e falou assim, como assim? Eu não entendi esse negócio. Então Deus ele tem uma espécie de acepção de pessoa. Tem uns que ele não larga de mão, tem uns que ele não abre mão e outros sim. Como é isso? Se errou bastante, rejeitou. Eu achei estranho essa conclusão dele, né? Na época ouvi, mas hoje eu falo, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Então nós precisamos, irmãos, amar todas as pessoas. Isso é um desafio enorme, todas as pessoas. Agora, se todas as pessoas também fica meio distante, nós precisamos amar aqueles que estão perto, porque eles são próximos. Por que o desafio é amar o próximo? Porque está perto, não é? Amar o longe é difícil, amar o longe é fácil, amar na coletividade é fácil. Nossa, eu amo a humanidade, eu só tenho um problema com o ser humano. Não, é fácil. Amar o menino que está lá no Nordeste distante, contribuir, difícil é amar esses meninos que a gente encontra na rua, às vezes enchendo a paciência, roubando, querendo roubar algumas coisas, nossa, não é? Porque assim, tem gente que quer ser professora, e aí quer dar aula para as criancinhas. Então, se a Rita estivesse aqui, ela ia me ajudar nessa questão. Se eu amo criança, eu quero ser professora de criancinha, só qual é a criança que ela ama? A dela. Não, nem sempre a dela, às vezes nem a dela. Geralmente não tem, quando chega a essa conclusão. Criança boazinha, bonitinha. Ama a sobrinha, o sobrinho, cheiroso, bem cuidado, às vezes educado, ama. Mas quando vai para a escola, aí tem que amar quem? Os que estão próximos, o catarrento, o sem educação, o que fala alto. É sério. Então, né? Então é fácil a gente amar assim nessa questão. Amar o próximo é o desafio. A gente não faz isso com a igreja em termos que a gente ora também, professor? Claro. Senhor, abençoa o homossexual, abençoa a prostituta, o traficante, mas quando ele entra na igreja, senta do seu lado, o mendigo. Então, a gente tem essa dificuldade. A gente... Amar os iguais é fácil. O difícil é amar os diferentes. Porque os diferentes nos confrontam. E eles denunciam, não é o pecado deles, é o nosso. Isso que eu acho interessante. Eles denunciam os pecados nossos. Quando o Mateus ele era bem pequenininho, aquele ser humaninho tão pequeno, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele revelava muito mais nas suas artes, nas suas malcriações, os meus pecados do que o dele. Porque eu percebia como eu era impaciente, intolerante, incompreensível, ignorante, não é? Então revelava mais os meus pecados do que o dele. Ele me provocava. Estou cheia de pecado. Sim, ele me provocava, ele mostrava para mim quem eu era, irmãos. Ele mostrava para mim quem eu era. Então, essas pessoas, elas mostram para nós quem nós somos, porque a gente acha que nós somos, de fato, assim, gente boa. Nós não somos gente boa, até que a gente seja confrontado nos nossos pecados. Então, o pecado delas denuncia muito mais o nosso do que o delas, né? Aí a gente percebe, amor, só Deus ama de fato, amor mesmo. Nós, assim, somos um arremedo de amor, né? A gente ama até onde convém, né? Também. Só no carro o amor já vira ódio. No domingo passado teve um culto de missões lá, né? E veio um homem que ele morava na China há 17 anos. Ele falou que já mudou 48 vezes. E até hoje ele não tem assim. Não foi no culto mesmo? Foi da hora. Eu lembrei de você, pregando e eu lembrando, né? Que primeiro ele foi aprender a língua, né? Sim. Muito difícil. Ele falou que com 6 meses os filhos dele já falavam chinês, a esposa, e 2 anos ele estava atrasado ainda. Nossa, é dificílimo, né? Mandarim. Ele falou que tem mais de 400 línguas lá. Aí Dialeto, ele falou assim, línguas diferentes mesmo. Ele falou assim que ele falou a respeito de ser discípulo, a pregação dele, né? Fazer discípulos. Sim.
Aí ele falou que lá, depois que ele aprendeu a falar, né, o chinês, ele só compartilhava o que Jesus fez com ele. Ele falou assim, ó, eu só contava a minha história resumida em 2, 5 minutos. E eles paravam para ouvir. Eles não querem ouvir você falar da Bíblia, que está escrito assim, está escrito assado. Eles querem saber ouvir da sua a vida, sua né? história. Sua vida. Né? Aí ele contou a história dele, que é interessante, né? Ele falou que contava rapidinho. E eles paravam para ouvir. E lá aí ele perguntou para Deus onde que ele ia, né? Abrir uma igreja lá, que ele olhou aquele centro de Xangai lá, e não tinha nenhuma igreja, né? Centro dos poderosos mesmo. Aí Deus falou, aqui você vai implantar uma igreja, ele é aqui. Aí ele alugou um apartamento assim bem no centro, e as pessoas que ele tinha convívio eram todas pessoas assim, ricas, né? E aí pessoas que não acreditavam em Deus mesmo, e aí só contava a história dele e convidava para ir na reunião, porque lá não pode abrir igreja, você não pode pregar um para o outro, mas você pode contar a sua história e você pode convidar para ir na sua casa. Entendi. Então ele chamava um, na semana seguinte aquele um chamava 3, 4 e iam, o outro chamava, ele falou assim, só pode ir no máximo 60 pessoas na casa. Aí, rapidinho, 60 pessoas na casa dele. Aí a vizinha falou assim, nossa, ontem veio bastante pessoas na sua casa, tinha 60 pessoas, né? Aí, será que tem alguém me filmando aqui? Como é que a senhora sabe? Tinha 60 pares de sapato na sua É que eles tiram, né? Eles contam. Mas o interessante é justamente isso, irmão. O relacionamento é o que desgasta. Ferro com ferro se afia, diz o provérbio, né? É o desgaste, coisas que as pessoas não querem sofrer o desgaste. E nenhum aspecto, nenhuma relação. Isso, por quê? Porque desgasta. Ué, ninguém quer sofrer desgaste. Não, mas o interessante assim que o prazer dele era levar pessoas. Ele falou que abriu o apartamento dele e eles queriam se batizar, e eles queriam se batizar, e eles formando pastores de lá mesmo, e um ia, sabe, trazendo vida. Ele falou assim que ficou um negócio tão grande que não comportava mais, cada um levava para as suas casas, né? Sim. Aí tinha gente que era muito rica mesmo, que não acreditava, jovens, e que iam, mas iam convidados pelo amigo. Mas o que é o desafio, na verdade, nesses casos ou em todos os casos, né? Onde há essa dinâmica, porque é inevitável. O evangelho, ele é um negócio interessante, porque ele atrai as pessoas. O evangelho, ele é uma proposta de que a gente volte, na verdade, ao relacionamento que tinha lá desde o início, que era um casal, que é um. Ali era um. O Adão era um. A gente já falou isso várias vezes, né? O Adão não era o Adão e a Eva, era o Adão. Então, o evangelho é para fazer isso, é para levar novamente a essa unidade do Espírito. Só que na unidade existe uma diversidade. Aqui que é o problema. E a Bíblia, ela jamais pede uniformidade, melhor dizendo, uniformidade. E nós temos uma tendência a querer moldar as pessoas segundo o que a gente pensa, quem a gente é. No casamento não é assim. Quando se casa, aí o marido quer que a esposa pense igual a ele, faça igual a ele, goste das mesmas coisas e vice-versa. Então é uma luta que a gente, não, mas a toalha tem que ficar assim, não, o creme dental tem que ser usado assim, não, mas isso é em tal posição. Então um querendo moldar o outro segundo ele mesmo, não é? Como se não bastasse um pecador só no mundo, a gente quer reproduzir outro igual nós. E ele falou assim que ele falou assim, a coisa mais simples de você ganhar uma vida é abrir sua casa. Porque então, relacionamento. Ele abria e traziam outros, e os outros se convertiam, e ele orava pessoas que foram curadas, sabe? O outro que só acreditou em Deus mesmo, porque Deus curou ele começou a frequentar, ele começou a ter dor de estômago, não comia mais, emagreceu. Aí ele falou, posso orar por você? Ele falou, pode. Ele falou assim, mas eu não acredito em Deus. Ele falou, mas posso orar? Ele falou, pode. Ele orou, falou que no mesmo dia ele já começou a sentir fome, uma coisa que ele não sentia. Aí depois daí por diante fez exame e não deu nada. Aí ele voltou e falou assim que ele queria aceitar esse Deus, e ele se batizou dentro da banheira da casa dele. Sabe o que eu acho interessante desses relatos? Que eu não estou nem reprovando não, eu só acho interessante que os relatos são assim. É contado só o que deu certo e as coisas e tal, e a vitória, né, e o que Deus fez e os resultados. Mas se você pega essa pessoa, esse missionário, essa pessoa, fala assim, como foi os casos, quantos casos que trouxe desgaste, que te fez chorar, que você achou que não ia dar certo. Então é aqui que mora, irmãos, aqui que está o X da questão.
No casamento também, a gente não passa isso para os jovenzinhos. Eles vão descobrir isso na vida, não é? A gente não fala da realidade da vida para os líderes e pastores, que é isso. Então, a gente conta o certo e vê o resultado benéfico, mas até chegar a isso. Cristo, por exemplo, ele olha hoje e vê a igreja, nossa, que coisa boa, né? A igreja, estou falando a igreja é uma coisa fantástica, que é o corpo de Cristo, que é constituído de todos os salvos, em todas as épocas, em todos os lugares. É a noiva de Cristo, que é imaculada, sem ruga, sem mácula nenhuma, branquinha, está caminhando para a eternidade. Estou falando da noiva de Cristo, a igreja. Não estou falando nisso que a gente contempla com os olhos. Aí a Bíblia diz no Isaías 53 que Jesus, ele foi moído, ele foi maltratado, ele passou 30 anos da sua vida no sofrimento, homem de dores, conheceu o que foi sofrimento. Aí o texto vai dizer, Isaías 53, que ele, quando contempla o resultado da sua obra, a sua alma se regozija, ele fica satisfeito com tudo aquilo. Então assim, irmão, o resultado, ele é aquilo que alegra, traz gozo, mas para chegar naquele resultado, para chegar hoje, onde as multidões, as nações e milhões de pessoas reconhecem Cristo como Senhor, teve a cruz, teve toda aquela rejeição, teve os açoites, teve tudo a humilhação que Jesus passou. Então não existe vida espiritual abençoada sem uma história de sofrimento. Não existe um matrimônio harmonioso, abençoado, sem uma história de desgaste, sofrimento, de ofensa e perdão. Não existe nem nada que a gente faça no âmbito de relacionamento que seja hoje visto como abençoado, que não tenha um sofrimento por trás. Isso não existe, irmãos. Não existe, é impossível. Não existe um filho bem criado sem pais que se sacrificaram e muito para que aquele filho ele tivesse aquele resultado. Não existe. Não existe um profissional que seja um profissional de sucesso sem renúncia, abnegação. Não existe nenhum ministério que seja um ministério aprovado por Deus que não teve solidão, lágrima, que não teve o desejo desse que tem o ministério de abandonar por tanto sofrimento, por tanta ferida que foi causada no coração. Pega esses missionários, pega os pastores, pega os homens e mulheres de Deus, fala para eles mostrarem o coração deles cheio de cicatrizes, né? Emocional, só o Espírito Santo para curar. Você pega uma pessoa, um ensinador, por exemplo, não existe um ensinador que ele ensine adequadamente se ele não se dedicou horas a fio, perdeu madrugadas de sono, investiu muito dinheiro, tempo e tanta coisa para se dedicar. Eu não estou nem puxando a sardinha para mim, né? O abraço para minha sardinha não. Não existe nada que não tenha essa história aí que antecede. Então Jesus, ele mostra para a gente que quando ele ensinava e valorizava cada pessoa. Quando a gente prega, inclusive, é preciso pregar e olhar para os olhos das pessoas, irmãos, tentar fitá-las nos olhos. Quando a gente discipula, ensina, a gente precisa ter esse relacionamento pessoal, tá certo? Eu preciso não só mostrar uma questão de aparência, mas a pessoa tem que perceber que ela, para mim, é indispensável. Tem uma ideia no meio de algumas igrejas que é assim, não, você não quer fazer? Não tem nada não, Deus tem 1000 no seu lugar, e é verdade. E é verdade. Porém, aquela pessoa no reino de Deus é uma peça chave. Ela é importante. Jesus morreu por ela. Se Jesus viesse na terra e soubesse que, como resultado da sua crucificação, morte e crucificação, só uma pessoa em toda a história humana o aceitasse como Senhor, ele viria da mesma forma. Jesus não trabalha nessa perspectiva da gente, de multidão, de resultado, de volume. Se uma pessoa, e essa pessoa fosse eu, Jesus viria, morreria da mesma forma, por causa do André, por causa de cada um de vocês. Vocês percebem? Então a gente precisa valorizar cada pessoa, e pessoa é pessoa, inclui criança, inclui adolescente, inclui idoso, porque a gente vê que também na nossa sociedade, irmãos, é uma coisa horrível. Um dia me fizeram uma proposta, não vou dizer não, foi me fizeram uma proposta na igreja, quer dizer, eu nem considero igreja,
Mas ele falou assim, o rapaz, ele de outra denominação, né? Ele teve aula comigo e ele disse assim, olha, você não quer vir para a minha igreja não? Porque, aliás, não, ele não falou exatamente assim não. Isso aí eu entendi pelas minhas palavras. Ele disse assim, olha, eu banco um seminário da minha igreja para você, são 4 anos, internado. Eu banco para você, eu pago, acho que era R$1.500, a mensalidade. Eu banco, eu pago, faz a inscrição, me manda os boletos, me manda o carnê que eu pago para você. Quem você tinha que matar? Não, porque o interesse dele é que eu fosse, que eu fosse para a denominação dele, né? Isso é a facção, entendeu? Para lá. Então ele chegou e falou, opa, esse rapaz ele ensina, ele pode ser uma pessoa útil para a gente lá, né? Que é assim que a gente lida, né? Com utilidades, a gente é utilitário. Então se a pessoa é útil para nós, a gente investe nessa pessoa. Só que ele falou, você está na idade boa, porque até 40 anos me parece, você já faz uns 4 anos, eu acho, então eu tinha 36, alguma coisa assim, né? Ele falou, não, até 40 anos eles aceitam um seminário, que seja ordenado e tal. E, então, quer dizer, depois disso fica difícil. Você pegar uma pessoa de mais de 40 anos, vai que ela só tem 10, 15, 20 anos aí para servir a denominação, então não investe. Você já viu a igreja assim, pegar assim, um irmão de 40 anos, não, a gente está reconhecendo que você tem um chamado pastoral, vamos você mandar para o seminário? Não, 17 anos, 18 anos, 19 anos, porque ele tem um tempo para servir. Os padres fazem isso desde... Os padres, as igrejas históricas, tudo isso aí. Então a gente vive nessa utilidade. Então nessa geração, onde no mercado de trabalho, inclusive, passou de 40, fica difícil, rapaz, esse negócio de 40 parece que eu estou aí. Não, parece que eu não estou... Na idade do lobo. Da ovelha. Então o que acontece? O que acontece, irmãos? Então o velho é desprezado. O Antigo Testamento denuncia isso, dizendo inclusive respeita, honra a face do velho. O Novo Testamento, Paulo vem dizendo lá para Timóteo, jovenzinho Timóteo, que era desprezado por ser jovem entre os irmãos. Ninguém despreza a tua mocidade, rapaz. Esse é exemplo. E aí na mesma carta Paulo diz assim, olha, o ancião precisa ser respeitado. Toma o ancião na relação como seu próprio pai, as irmãs como mãe, as jovens como irmãs. Então ele pega aqui todas essas esferas. Jesus vem denunciando que as crianças que eram desprezadas na sociedade, que elas têm o mesmo valor. Vocês percebem? Então Jesus ia dando um valor para cada pessoa que elas tinham, e é o mesmo valor, que é ser humano. E a gente faz essa diferença. Infelizmente, você é útil para mim, então eu vou tolerar algumas coisas. A partir do momento que você já não é útil para mim, eu já não tenho tanta tolerância. Já não te quero mais no meu... Eu não atendo o telefone. Olha, irmãos, anteontem eu passei uma experiência assim que eu fiquei triste mesmo. Eu falei, poxa, não precisava ser assim. Um certo pastor, porque eu pertencia a uma denominação há pouco tempo, e esse pastor tinha relação então com o pastor da minha denominação. Então eu fiz uma proposta para ele, e ele falou, nossa, louvado seja Deus, glória a Deus, que coisa boa, todo empolgado, e vamos na minha igreja, e prega lá, não sei o que tem e tal, vamos fazer, né? Que era o seminário tal. E ele ficou sabendo que eu saí então da denominação. Eu falei, pastor, o senhor ainda tem interesse tal, porque o negócio ficou pronto? Eu falei, não tenho não, eu não tenho mais não, assim, não quero, porque eu prefiro ficar, eu não sei o termo que ele usou lá, mas como eu não pertenço mais àquela denominação, que ele tem amizade com o pastor, eu não sirvo mais, entendeu? Eu não presto mais. Inclusive, infelizmente, de onde a gente sai muitas vezes, a gente não presta mais naquele local. Mesmo que saiu com um bom testemunho, mesmo que você serviu os irmãos lá, a gente já não presta mais. Então eu chego a uma conclusão que são relações hipócritas, relações institucionais, relações que não são verdadeiras. Porque a amizade não é porque eu saio de um círculo vivencial ou institucional que essa amizade se desfaz. Se desfez, nunca foi amizade verdadeira. Isso é fato, irmãos, né? Então eu fiquei triste, porque não é triste por mim, que eu me senti ofendido ou entristecido por mim, que fui talvez rejeitado. Não, porque eu sou resolvido nisso. Sou resolvido, né? Não tenho essa crise mais. Já tive, mas não tenho mais. Mas eu fiquei triste porque um líder evangélico
com esse sentimento, com essa cabeça, meu Deus. E os que estão lá? Então, Que... não, mas os que estão muitas vezes, eles são melhores do que os seus líderes. A gente vê esses pecados, irmão, mas de pessoas como também nós. São manipulados. Também, Né? sim, são e se ensinados. saírem de lá, eles vão ver que eles serviam enquanto eles estavam servindo Exato. lá. Mas assim, eu fico triste porque os meios que eram, ou nos meios de convivência que eram para produzir vida, produzem morte, porque isso é produzir morte, irmão, espiritual, não é? Jesus não ensinou isso. Jesus, ele foi, a Bíblia diz, no capítulo 17 de João, versículo de número 1, se não me falha a memória, a Bíblia diz que Jesus faz uma oração intercessória, né? Ele ora por todo mundo, por aqueles que ainda iam vir, aqueles que não estavam no arraial, aqueles que não tinham nascido, ele faz oração por todos. Só que o termo que é lindo, né? É lindo, um capítulo lindo. O que me chama a atenção, acho que é o verso 1 mesmo, o finalzinho me parece, que Jesus diz que amou os seus discípulos, amou a todos e os amou até o fim. Isso incluía Judas, inclusive. Incluía Judas, irmãos. Tá certo? Que se fôssemos ver na mentalidade de hoje de utilidade, ele já não era mais útil. Não é? Amou Judas, amou todos e até o fim serviu e prestou serviço até o fim. Ofereceu a destra da comunhão, o prato da comunhão, o bocado molhado, a intimidade e a possibilidade de... Porque se da parte de Jesus não tinha como. Ele falou assim, eu não quero mais conversa contigo não. Era da parte de sempre dos outros. E isso tem que ser com a nossa vida também. E Paulo vai ensinar isso em Romanos capítulo 14. Quando depender de vocês, tende paz com todos os homens. Depender de mim, irmãos. E só depende de mim. Não depende de ninguém. O Evangelho depende de mim. E eu não me relaciono pela reciprocidade. Eu me relaciono numa via de mão única. Aqui só sai amor. Aqui só sai perdão. Aqui só sai generosidade, compaixão, companheirismo. Deve, se eu estou falando isso, o ideal, né? Deve sair. E se o outro vir na contramão com tudo o contrário? Dá um... Joga a boca dele, Olha, veja bem, irmãos, o que Jesus disse para Pedro? Pedro disse assim, Senhor, quantas vezes? 70 vezes 7. O que Jesus estava dizendo? Todas as vezes que for necessário. Todas as vezes que for necessário. Então, mas aí a pergunta sempre é, até quantas vezes eu devo perdoar? Vira e mexe me faz essa pergunta. Mas mesmo que a pessoa me ofenda, mesmo que a pessoa me calumnie, mesmo que a pessoa faça isso e aquilo, claro. Você de trouxa, tem que perdoar? Então, isso depende. Depende como que é esse, né? Depende como que é. Porque veja bem, nós somos muitas vezes reputados, irmãos, como trouxa, como babaca, como, né? É só Deus para fazer isso. Não. Deus capacitar. Não, o Espírito que habitava em Cristo É Ele mesmo. é o mesmo que é poderoso Isso. para fazer com que essa natureza que foi em nós gerada também produza isso. Agora, o que eu estou fazendo aqui? Olha só. Sabe o que acontece muitas vezes, irmãos, quando a gente chega a essa conclusão, e a conclusão é essa mesmo, meu Deus, não dá, é só Jesus. Mas esse é o padrão de Deus, e eu não posso baixar o padrão de Deus. Esse é o padrão que Deus estabelece. Não é? Esse é o Evangelho, e a gente não deve se contentar com menos, porque este é o Evangelho que nós cremos, abraçamos e estamos tentando viver. Nossa, mas eu estou longe, não tem problema, vai andando aos pouquinhos. Cada passozinho você vai chegando perto. Nossa, mas eu estou muito longe. Eu estou vendo que só Jesus. Não, só Jesus. Mas ele disse, vem me seguindo. Eu deixei as pegadas bem grandes para você chegar. É o que Pedro vai dizer, né? Na primeira carta lá, ele deu o exemplo e deixou as suas pegadas lá. Pezão de Jesus, 44 assim, ó. E a gente olha assim, nossa, é ali que ele pisou, e eu preciso pisar ali, mas onde ele pisou tem espinho, tem pedra. Onde ele pisou tem uma armadilha, mas não preciso pisar ali. Porque o que é o Evangelho se não o martírio? Irmãos, o problema é que os pastores não estão preparando as pessoas para a morte, porque essa é a função dos pastores. E Jesus disse que nós seríamos quem? Seus mártires. Seus mártires. Não é no original? Seus mártires. Nós somos chamados para morrer.
Não é uma vitória, não. Para renunciar, depois do ponto de vista, né? Mas vocês percebem que Jesus está ensinando? E isso é ensinar o Evangelho, não é questão teórica, não é questão de cartilhinha. Vamos para o batismo, então aqui, ó, 6 lições antes do batismo, né? 7 passos. 7 passos, alguma coisa assim. Ah, eu já ensinei. Ah, eu já fiz a minha parte, formei vocês nas matérias que tinha que formar da grade curricular. Não, não basta. Isso não basta. Eu preciso compartilhar a vida com vocês, inclusive fora daqui. E eu preciso ratificar o que eu falo aqui com a minha vida. E nos momentos mais difíceis dela. Esse é o desafio. Eu nem estou falando que eu vou fazer isso, ou que eu faço isso. Mas eu preciso perseguir isso. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso viver, irmãos, o que falta é uma seriedade com o Evangelho da parte de nós, evangélicos. Seriedade, engajamento. Essa questão de, não, eu vou viver em função disso. Nós vivemos em função do Evangelho, do Cristo. E a impressão que eu tenho é que a gente acha que o Evangelho é mais uma parte da nossa vida que a gente precisa administrar e conciliar com outras. Essa é a impressão que eu tenho. Vocês não têm essa impressão, não? Parece que o Evangelho é assim, eu sou evangélico, eu sou da igreja, mas assim, é uma parte da minha vida que eu não dou às vezes tanta atenção, porque senão vai ser em detrimento de outra, não é? Não é mais ou menos assim? Eu percebo que às vezes a nossa vida é assim. Então viver o Evangelho como sendo a proposta de vida, parece que nem todos os evangélicos têm feito isso. E o Evangelho é isso e não pode ser menos do que Mas isso. parece que a gente faz aquelas coisas partidinhas, né? Tipo assim, parece que a gente não quer misturar certas coisas com o outro, não quer misturar a igreja com casa com gente de fora, com irmãos, casa com família. A gente está assim, tipo, querendo viver, né? Você vai para o culto tal dia. Senta, levanta, vai embora. É o que a Ângela disse, fica... é que a Ângela disse, ou foi Estela, não lembro? A questão de a gente até aquela onde dose convém. fracionada Até onde convém, né? E Jesus vai mostrando, não, a vida é integral. Ele se dedicava a todos, ele se relacionava com todos. Jesus, ele dava a mesma atenção, ele amava, dispensava o mesmo sentimento, porque às vezes a gente percebe assim, nossa, mas não tinha alguns mais chegados do que Jesus? Alguns mais chegados em relação a Jesus? Tinha. Nos 12 tinha 3, nos 3 tinha 1, não é? Agora a minha pergunta é, isso era da parte de Jesus? Dos discípulos. Então não era Jesus, porque a vontade de Jesus é que os 12 tivessem a mesma proximidade do que o João, o 1. Só que os 11 não entenderam isso, só o 1 entendeu isso. Mas teve aquela parte lá da filha de Jairo, que o próprio Jesus falou, só vai entrar com Pedro, Tiago e João. O resto da pessoa, o resto ficou para trás que eles ficaram pensando. Ah, então, mas não foi que Jesus assim. Mas eles estavam todos juntos? A questão é que Jesus, ele na verdade percebeu que as outras pessoas iam ser prejudicial. Então é a questão de enxergar maturidade nas pessoas, né? É possível que Jesus também percebeu no coração desses 3, do Pedro, do Tiago e João, também uma disponibilidade muito maior para que ele discipulasse de uma forma mais intensa do que os outros. Mas não é porque Jesus escolheu isso, é porque havia uma condição no coração desses 3. Eu estou aqui conjecturando, tá? Estou aqui, né, pensando que possivelmente podia ser isso. Não que Jesus disse, não, esses aqui eu não vou me dedicar, esses aqui não. Talvez Jesus percebeu, opa, esses 9 outros aqui, eles não, isso aqui o meu espírito vai trabalhar na vida deles depois, mas esses 3 talvez esteja agora, porque Deus inclusive, irmão, não põe 20 pessoas para que a gente se dedique da mesma forma, que a gente nem tem condição de fazer isso, mas aquelas que a gente consegue proximidade, porque assim é inevitável, a gente não vai se aproximar de quem não quer proximidade, a gente vai tentando, a gente nunca desiste, né? Eu nunca largo de mão, mas tem pessoas que colocam uma barreira e a gente não ultrapassa. Tem isso também. Só que eu sempre vou tentar quebrar essa barreira. Eu sempre vou com o martelo para derrubar esse muro. Eu sempre vou tentar construir uma ponte para transpassar esse abismo. Sempre. Então, da minha parte, sempre vai ter um esforço para que eu vá ao encontro do outro. Agora, quando as pessoas resistem, a gente tem mais dificuldade, mas não para, jamais. Tá certo? Hã? Não. Não, porque a gente não tem essa perseverança, não. Mas não quer.
vai Sim, colocar. amado. A gente vai falar também o que ele não é. Isso. Mas não deve ser. Não deveria. Mas pode ser mudado. Pode. Mas nós vamos lutar contra isso, irmãos, porque é a nossa lida diária de cristão. Professor, tem pessoas, dependendo tanto da minha inversão da igreja, que o próprio povo não sabe nem o nome do indivíduo. Exato. Está dentro da igreja há anos e nem sabe Eu que... sei. Parece que é teoria. Isso. Se torna Então, tudo teoria. olha só, irmão, a gente... Vamos colocar em prática. Veja bem, nós sempre estamos voltando ao mesmo ponto, que eu vou Não, mas trabalhar... é um ponto que a gente nunca sai dele. Calma, não, Ângela, veja bem, o desafio aqui sou eu. Então, Exato, então a gente não pode, meus, o exercício que vocês fazem, que nós fazemos, é esse, sempre de falar, olha, tá ruim, Deus não quer saber que tá ruim. O Espírito Santo não está preocupado, nesse exato momento, com o que está ruim, com os outros. Ele está preocupado hoje, a quem Ele está falando, e depende de nós. E somos nós aqui os tratados agora, não são eles. Quem está aqui são vocês 4 e eu. Então a gente precisa fazer esse exercício de vigilância, porque isso é recorrente na nossa vida. A gente traz isso, né? Isso é uma frustração que a gente traz. Olha, o negócio está ruim, Tudo bem, o negócio está ruim, quer dizer, tudo bem, não está mal. É tudo mal que está ruim. Mas o que Deus quer tratar? Quem Deus quer tratar? Eu, o indivíduo. A gente não está falando de relação de indivíduo. Então Deus precisa, e a gente não falou de resolvido. Quem tem que estar resolvido sou eu. Percebe esse exercício? Porque senão a gente sempre fala assim, nossa, o outro não vive, a igreja não vive, o negócio está ruim, os pastores não ensinam, não sei o que tem. A gente já sabe tudo isso, nós sabemos tudo isso. Isso que nos aflige, nos agonia, às vezes quer nos desanimar, mas a preocupação hoje e sempre vai ser eu. O Espírito Santo está falando comigo. Se está falando comigo, eu preciso então buscar desesperadamente essa transformação na minha vida. E eu não sou responsável pelo outro nesse sentido, eu sou responsável por mim. Eu dizia em alguma ocasião, há pouco tempo atrás, em algum das turmas, dizia que, oh meu Deus, o que eu dizia? Eu fui tentar buscar onde é que às vezes a memória não comporta, né, irmão? Ela foi usada para buscar uma informação e a outra apagou. Teve que deletar, senão não tinha espaço na memória, entendeu? Aí teve que deletar um negócio para o outro entrar. Eu estava falando do que mesmo antes disso? Você que tem que mudar. Isso. Sim, mais o quê? Vamos ver se né? Que a gente tem que viver, nossa, acho que não vou conseguir retomar não. Eu só vou retomar isso depois de um cafezinho. Bora lá para a nossa merenda? botar na nossa